e volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem e, convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Fala, galera! O Brasileirão virou oficialmente um ringue de boxe de terno. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, mas a verdadeira briga foi na sala de imprensa. Um lado cutuca, o outro ameaça ir à CBF. A treta da arbitragem voltou e parece que o Palmeiras está convencido de que o Maracanã tem um campo de distorção de critérios. Bora ver quem tá chorando mais alto e o que a mídia tá dizendo sobre essa novela. Se você gosta de uma boa treta e de futebol sem filtro, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Contra o Palmeiras hoje, né? Como é que o Abel enxerga isso? Como é que vocês palmeirenses enxergam isso? Porque quando aconteceu isso com o São Paulo, o que vocês fizeram? Deram desculpa, informaram erradamente da regra. Criaram uma regra, disseram, e aí, numa humildade incrível. Só que é o seguinte, eu falo por mim, eu não dou aquilo, a minha opinião é a minha opinião. Mas o fato e a verdade, ela tem que ser dita. Porque é inadmissível fazer o que vocês fizeram com o São Paulo. E o que o Palmeiras fez, tanto é que o Palmeiras, ele fez uma carta. A assessoria, que por sinal, todas as cartas que vocês fizeram aqui para me derrubar, eu usei no banheiro. O jogo mal tinha terminado e o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, já estava com o dedo na ferida alviverde. O português não perdoou as reclamações do Palmeiras e, com aquela elegância tipicamente flamenguista pós-vitória, cutucou o rival, que pediu um pênalti no Gustavo Gomes e reclamou da origem do gol de Jorginho. Basicamente, ele disse: chora mais que dá pouco. O árbitro não nos deu e que devia ter dado muita falta. Eu estou-me a lembrar de 3 ou 4 faltas sobre o Arrascaeta, feitas quase sempre pelo mesmo jogador e não sei o cartão. Agora, em termos de casos, não houve. E se alguém está a reclamar, é porque não está habituado a não ser ajudado. Tá? Há muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também, como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o que, como é que se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que tem sido os últimos jogos deles. Está bem? De uma maneira geral. Você achou que o Botto pegou pesado ou o Palmeiras está fazendo tempestade em copo d'água? Deixa a sua opinião nos comentários que a gente já volta para falar sobre o chilique do Verdão. Passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi e os caras da Globo, tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, meu, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras, aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, desse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam pra melhoria da arbitragem. Eles não brigam pra melhoria em relação ao VAR. A bronca do Palmeiras tem nome: Wilton Pereira Sampaio.
De acordo com a ESPN, o Palmeiras jurou de pé junto que o Wilton cedeu aquela velha tática carioca, a pressão. Eles estão convencidos que os discursos inflamados do Flamengo e até a ajudinha do São Paulo na rodada anterior, sim, o Felipe Luiz e o Boto se metendo na arbitragem do Morumbi, influenciaram o juiz. É o famoso, se não deu certo na bola, deu certo no grito. Por isso, o Palmeiras acha que o Wilton estava com o fone no mudo para as reclamações alviverde. Bora conferir o que a mídia está dizendo sobre isso. Eu falei para os árbitros muito tempo, e que vocês jornalistas fizeram, foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros, vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem, eu não... Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira a vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu, ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes, a forma como... Temos todos que melhorar, eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Abel, Felipe Camargo. Um jogo muito completo da nossa equipe, jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo, e o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe, utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Hoje, Flamengo e Palmeiras no futebol brasileiro é um jogo que tem uma aura diferente por conta disso tudo que os times vêm conquistando nos últimos anos? Sim, desde que era jogador, para mim é o jogo mais importante, digamos assim. Esse Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto e, portanto, sempre é um jogo muito aberto, chance de gol para os dois lados e um jogo interessante. Nos preparamos da mesma forma que nos preparamos sempre, com as mesmas dinâmicas de treino. Na verdade, que tivemos uma interferência, onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. Só isso. E a pressão, claro, virou fato nas conversas internas do Palmeiras. O consenso é que o pênalti no Gustavo Gomes simplesmente evaporou devido à influência rubro-negra. E a cereja do bolo, o Palmeiras vai marchar até a CBF com uma lista de queixas que faria o Procon ter inveja. Eles reclamam do pênalti no Gustavo Gomes, da falta do Pedro no Bruno Fux e da falta do Danilo no Vitor Roque. Basicamente, o recado é claro: a arbitragem brasileira, tu não tens critério. E para finalizar o drama, o Palmeiras soltou a pérola. Se isso não é falta, eu sou um astronauta. Bom, pelo menos o Palmeiras garantiu que o próximo relatório da CBF vai ter mais páginas do que um livro do George R.R. Martin. Para colocar um pouco de panos quentes, só um pouquinho, só para não estragar a treta, Felipe Luiz foi à coletiva e fez o papel do conciliador, enaltecendo o jogão que fizeram Flamengo e Palmeiras. E você? O Palmeiras tem razão na pressão? Ou é o choro clássico de quem perdeu a briga na arquibancada e no gramado? Comenta aí o que você acha e se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para mais tretas do Brasileirão contadas com bom humor. Até o próximo vídeo.